Gostaríamos, em primeiro lugar, de agradecer e de cumprimentar João Vicente de Carvalho Vieira, secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Dirceu Amorelli, diretor da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, Felipe Cury, também diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, José Mauro Coelho, diretor da Empresa de Pesquisa Energética, e demais autoridades governamentais e representantes do setor de petróleo e gás, parceiros, senhoras e senhores. É com grande satisfação que damos início à cerimônia de abertura do primeiro Fórum Técnico da Pré-Sal Petróleo. É um prazer tê-los aqui para juntos debatermos sobre avanços e o futuro do pré-sal brasileiro, sobre o regime de partilha da produção no Brasil, que completa 5 anos no próximo mês. Esse evento também é parte das comemorações dos 5 anos da Pré-Sal Petróleo, empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia e responsável pela gestão dos contratos de partilha da produção e da comercialização de petróleo e gás da União, além de representá-la nos acordos de individualização da produção. Vamos assistir agora a um vídeo comemorativo dos 5 anos e conhecer um pouco mais sobre a atuação da Pré-Sal Petróleo. Por favor, o vídeo. A Pré-Sal Petróleo comemora 5 anos de existência. Nós somos o braço da União nos contratos de partilha de produção de petróleo e gás natural no polígono do pré-sal e também em áreas estratégicas. E a gente está crescendo e a gente tem muito o que comemorar. Nós, recentemente, passamos de gestores de 1 contrato apenas para 14 contratos, além de termos começado a comercializar o petróleo da União, que vai trazer recursos e benefícios para a sociedade brasileira. Na verdade, a gente procura fazer uma gestão colaborativa, fazer o reconhecimento de custos de cada projeto com eficiência, para que o resultado seja o melhor possível, tanto para a União como para todos os parceiros do projeto. A gente vai continuar nessa caminhada, né, rumo ao alcance dos nossos objetivos e também na superação de desafios. E como é que a gente faz isso? A gente preside os comitês operacionais, a gente participa nas decisões e análises técnicas e acompanhamento dos projetos, a gente participa na aprovação das contratações, a gente reconhece o custo em óleo em bases mensais e a gente audita o custo em óleo. O custo em óleo ele é baseado no excedente em óleo que é a diferença entre a produção mensal, que você tira daí volume referente a royalties, e aos custos realizados pelo consórcio mensalmente. A União ela vai tirar parte dela, desse excedente em óleo, de acordo com o que está no contrato de partilha. O reconhecimento ele é feito mensalmente, em bases mensais, e ele segue 7 procedimentos já bastante definidos pela empresa. A partir do ano que vem, vai começar a funcionar um sistema informatizado, que é o que a gente chama de SGPP. Né, que é o sistema de gestão de contratos de partilha. A discussão do contrato de partilha, da minuta do contrato de partilha de produção, do primeiro contrato de partilha de produção brasileira, teve início em 2011. E ela se prolongou praticamente até a véspera da sessão pública do leilão. Eu diria até a véspera da publicação do edital. Né? Na véspera ainda estava fazendo alguns acertos. As discussões elas giraram muito em torno as questões principais, as que dizem respeito à recuperação dos gastos, como o custo em óleo, as questões das contratações de bens e serviços, pagamento dos volumes correspondentes aos royalties, enfim, foram os pontos principais aí que foram discutidos. Havia uma expectativa muito grande em relação ao funcionamento do contrato, já que ele seria testado logo num prospecto de altíssima atratividade como é a Libra. Mas decorridos esses 5 anos aí do contrato de partilha, eu acho que a gente pode afirmar que o contrato ele teve um funcionamento bastante bom, bastante bom. Tanto assim que os contratos sucessivos, da segunda, terceira, quarta e quinta rodada, eles tiveram apenas ajustes pontuais, né? Especialmente no que diz a auditoria de custo excedente em óleo, né? Na questão de recuperação de custos de HH, né? Na questão do volume correspondente aos royalties,
se seriam devolvidos em cima dos royalties pagos ou dos royalties devidos. Transcorridos esses 5 anos, né, eu creio que hoje a gente pode concluir com tranquilidade aí que o regime de partilha de produção está consolidado no Brasil e que ele demonstra ser a ferramenta realmente adequada para a exploração e produção dos reservatórios de baixo risco e alto potencial de produção. Libra, sendo o primeiro contrato de partilha, é um marco no pré-sal brasileiro. Em 2013, nós tínhamos pela frente um desafio muito grande. Hoje, nós já dispomos de um modelo de gestão que é uma referência para todos os novos contratos de partilha que estão sendo assinados a partir da segunda rodada. Mero é um sucesso. Trouxe novas tecnologias, reuniu uma equipe de mais de 200 profissionais de diferentes empresas e diferentes países trabalhando juntos. E esse esforço conjunto permitiu que se produzisse em tempo recorde. Permitiu que se fizesse o primeiro projeto com injeção de gás, de teste de longa duração com injeção de gás. Hoje, com esse modelo de projeto, pode-se produzir pela capacidade máxima dos poços. E onde nós tínhamos planejado uma produção de 30 mil barris por dia, e no entanto essa produção se revelou da ordem de 45 mil barris por dia. A gente tem plena consciência que a importância do pré-sal para o Brasil vai ser cada vez maior, né? Mais emprego, mais tecnologia, arrecadação, educação, saúde. E a gente sabe da responsabilidade que isso é para a gente, né? Não só na manutenção do ambiente de negócios, né? Mas na gestão desses projetos. E nós estamos trabalhando forte para nós estarmos preparados para enfrentar esse desafio. Nós temos agora já 14 projetos aí sinalizados, em 2 anos podem ser talvez 20, né? E estamos nos preparando para vencer essa luta. O pré-sal é de fato um play fora do comum, né? Ele é único no mundo, a capacidade de atração de investimento que ele tem também é única no mundo, e nós sabemos que vamos ter companhia dos grandes na indústria, e nós precisamos estar à altura. Os números que a gente ouve mais são os números dos bônus de assinatura, que são de fato muito grandes, né? muito importantes, muito atraentes. Mas o que vem depois em termos de arrecadação, seja de royalty ou da venda do óleo da União, é muito mais, é de uma escala de grandeza maior. Então, assim, enquanto os bônus de assinatura estão na casa do bilhão, a arrecadação total está na casa do trilhão. E esse dinheiro bem administrado pode ajudar a mudar o país para melhor. E a gente trabalha com isso em mente. Gostaria também agora de aproveitar um momento para cumprimentar e agradecer a presença de Márcio Félix, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia e presidente do Conselho da Pré-Sal Petróleo. Muito obrigada. Bom, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica dos 2 painéis que teremos hoje. O primeiro painel vai abordar o regime de partilha de produção, as lições aprendidas e um modelo em construção. A gente vai olhar um pouquinho, focar um pouquinho mais no que já passou. O segundo painel vai debater o cenário 5+10, resultados, investimentos e legado do modelo de partilha para o país nos próximos 10 anos. A dinâmica dos 2 painéis será a mesma. Teremos uma apresentação de 20 minutos no início e, em seguida, nossos debatedores farão uma consideração inicial de 5 minutos cada um sobre a experiência que estão tendo com a atuação do regime de partilha de produção. Na sequência, teremos 25 minutos de rodada de conversa, estimulada pelo moderador do painel. Ao final, responderemos as perguntas da plateia, que deverão ser encaminhadas por escrito às nossas colaboradoras. Esse formulário está disponível dentro das pastas que vocês receberam na entrada. Daremos agora início à apresentação do primeiro painel. Para participar dessa apresentação, convido o diretor de Gestão de Contratos da Pré-Sal Petróleo, Hércules Ferreira da Silva. Bom dia a todos. Bom, casa cheia, né? Sejam bem-vindos ao primeiro
Fórum Técnico da Pressal Petróleo. Não sei se todos me conhecem, eu sou diretor de gestão de contratos. Meu nome é Hércules Silva, sou geólogo de formação. Eu sempre tenho um problema com esse controle remoto. Bom, assim, a Pressal Petróleo está completando 5 anos de existência. Eu costumo dizer que é uma criança, né, que completa 5 anos. Então, vou falar sobre essa criança, né, que completou 5 anos recentemente, na realidade, a semana passada. E o Ibsen, em seguida, no segundo painel, vai falar dessa criança, ela tornando-se um adolescente, né? Projeção para os próximos 10 anos. Bom, nós temos 3 grandes áreas de atuação, quer dizer, os 3 grandes pilares da Pressal Petróleo. Primeiro, a gestão dos contratos de partilha de produção, nós chamamos os CPPs, o acrônimo para contrato de partilha de produção. O segundo, a representação da União nos acordos de individualização da produção, que chamamos de AIPs, também é um acrônimo. Os acordos de individualização da produção são os acordos de unitização, como é conhecido aí na indústria internacional. E temos um terceiro pilar, que seria a comercialização da parcela que cabe à União do petróleo e gás natural desses diversos contratos. Que contratos são esses? Então, são os contratos de partilha e o quinhão também do óleo e gás, dos contratos vindo dos AIPs, né, dos acordos de individualização da produção. Isso, acreditem, tem nos mantido assim, bastante ocupados nos últimos tempos. Dá uma visão atual da nossa atividade, né, na Pressal Petróleo. Nessas 3 frentes, então, que eu mencionei hoje, nós temos 7 contratos de partilha em vigor. Ao final do ano serão 14 contratos de partilha, né? Então, vamos adicionar a carteira aí de contratos, contratos da 4ª e 5ª rodadas de partilha. Nós temos 6 acordos de individualização da produção, 6 AIPs já assinados e submetidos à ANP, e temos em discussão outros 18, em diversos graus de maturidade. Aparece muito para a gente, como representante da União no polígono do pré-sal, o trabalho no contrato de partilha, mas tem uma demanda muito grande também nas unitizações. Como vocês podem ver, são 24 contratos diferentes. E outra coisa importante que aconteceu a partir desse ano, a União começa, a Pressal Petróleo, ao representar a União, começa a comercializar, então, esse quinhão do petróleo. Vocês puderam observar e acompanhar na imprensa o sucesso que foi o segundo leilão do petróleo realizado na B3 há cerca de 2 meses atrás, onde foi comercializado o petróleo da área de desenvolvimento de Mero e de Sapinhoá e de Lula. Bom, a empresa ela tem por premissa ser uma empresa enxuta, uma organização enxuta. Mesmo que amanhã tivemos um número muito maior de contratos, a premissa nossa é trabalhar de forma enxuta, né? Para isso, nós trabalhamos muito duro no sentido de ser uma empresa, nos tornarmos uma empresa digital e ter uma iniciativa muito importante nesse sentido, que é a implantação do sistema de gestão de gastos, né, da partilha de produção, que nós chamamos de SGPP. Ou seja, vai ser o sistema que vai permitir que o operador faça o contato com o gestor, né, então enviando as informações dos custos, né, realizados em cada um dos contratos. Nós temos a previsão que o SGPP ele torne-se operacional a partir de março, abril do ano que vem, e nós pretendemos, a partir de janeiro, né, daqui a 2 meses, começar o treinamento com os operadores, né, para eles se familiarizando com a rotina, né, do sistema. Nós trabalhamos muito forte também, de novo, é uma empresa, né, de 5 anos, então, uma empresa que tem 50, 100 anos tem muito procedimento, ela está estabilizada em termos de padronização. Então, nós tivemos que construir, estamos construindo isso. Uma série de procedimentos e padronizações para fazer com que nossa gestão seja eficaz, né? Junto aos operadores e não operadores dos diversos contratos. Obviamente, focamos em resultado. O importante para nós é maximizar o óleo-lucro, né? A parcela que cabe à União. E temos hoje uma força de trabalho, uma equipe de 44 pessoas. Acreditem, é um time muito bom.
a gente tem um mix muito interessante de experiência e de formação acadêmica. Pessoas com experiência no Brasil, pessoas com experiência no exterior e com forte, eu diria, formação, né? Formação acadêmica. O que faz com que a gente consiga gerir de forma assim, eficaz esses contratos todos. Alguma coisa muito breve do que nós fazemos, das obrigações legais que cabe a Pressal Petróleo, né? Enquanto gestora dos contratos de partilha de produção. Então, ou seja, nós monitoramos e auditamos os projetos de exploração e de produção. Assim, nossa atividade, nós não replicamos o trabalho que o operador faz, ou que o não operador faz, mas para monitorar e auditar projetos de IP, ou para avaliar planos, né, das diversas fases de um projeto de IP, de um contrato de IP, nós temos que fazer o nosso trabalho de geologia, de geofísica, de engenharia de reservatório, de análise de sistemas submarinos, de topsides. Então, essa equipe que nós temos, de 44 pessoas, que faz esse trabalho todo, de forma a podermos cumprir com nossas atribuições legais. Tem alguns princípios que nós seguimos, que é importante, a gente procura sempre estar passando isso para os nossos parceiros, né, nos diversos contratos. Então, assim, obviamente que é importante termos padrões, procedimentos, fazer sempre da mesma forma, né? Não inventar de cada vez fazer alguma coisa diferente, leva a perda de tempo isso. Nós gostamos muito de simplicidade, a gente não gosta de coisa complicada. Complicação nos atrapalha, então nós procuramos trabalhar sempre de forma simples, porém com eficácia. Na língua portuguesa, eficácia é diferente de eficiência. Eficiência é fazer bem feito, eficácia é fazer o que tem que ser feito. Então, nós procuramos trabalhar com simplicidade, porém com eficácia. E prezamos muito transparência. Todo mundo preza, né? Transparência. A Pressal Petróleo, os operadores, os não operadores, a indústria em geral, né? Então, assim, dentro de transparência, boa comunicação é fundamental e previsibilidade para nós também é fundamental. É muito ruim, por exemplo, quando chega algum ballot. Ballot é um registro de voto que o operador manda para nossa avaliação, e isso não tenha sido discutido anteriormente. Isso é muito ruim, isso causa perturbação no nosso trabalho aqui. Então, transparência é fundamental, né? Junto, né, com simplificação, com padronização. O próximo slide mostra alguma coisa do sistema de gestão. De novo, é uma empresa, né, em construção, em formação. É como se a gente tivesse com uma máquina construindo uma estrada, né? Todo dia a gente constrói um pouco dela. Mas a gente tem um sistema de gestão que funciona, diria que tem funcionado muito bem. Aqui mostrado algumas peças, né, desse sistema de gestão. A gente tem um plano estratégico quinquenal que está sendo reavaliado, está sendo reformado agora, atualizado agora, vai ser 2019 e 2023. Temos gerência de rotina, realizamos reuniões de análise crítica, temos indicadores que nós seguimos com bastante cuidado, né? E sempre procurando, e nesses procedimentos, nos padrões que nós fazemos, né, que é parte do sistema de gestão, a gente sempre procura aprimorar os padrões existentes, criar os necessários ainda não existentes, então fazendo girar o PDCA. Próximo. Empresa nova. Então, assim, tem um pioneirismo, contrato de partilha novo no Brasil também. Então, assim, de novo, eu estou falando muito em padrões, em procedimentos. Então, essa necessidade, então, ela decorre, obviamente, das exigências do contrato, temos que cumprir o contrato, né? Da experiência da nossa equipe. Nosso grupo é experiente, tem uns muito experientes, outros pouco menos, mas são todos experientes. E também da forma colaborativa, da interação nossa com os nossos parceiros, né, dos diversos contratos. Então, pela primeira vez eu vou falar aqui em colaboração. Colaboração tem sido uma palavra-chave no relacionamento nosso com os diversos contratos. Então, esse trabalho de padronização, que é uma atividade muito forte aqui dentro da empresa, né, entre outras coisas, para sermos digital, nós temos que, né, ter tudo, ou quase tudo, padronizado, os procedimentos bem realizados. Trabalho de reconhecimento de custo, que ele é crítico no contrato de partilha de produção, porque quem investe o dinheiro, o operador ou consórcio, ele pleiteia a recuperação daquele custo, né, como custo em óleo. Então, nós melhoramos muito
esse processo dentro da PPSA, e aqui eu queria registrar a forte interação, forte colaboração que nós tivemos nessa melhoria ao trabalhar conjuntamente com a Petrobras. Então, eu queria deixar registrado a sintonia, né, muito grande que nós tivemos nesse trabalho conjunto com a Petrobras, que resultou numa melhoria muito grande no processo de reconhecimento de custo, que outros contratos que estão em vigor hoje estão se beneficiando disso. O desenvolvimento do SGPP, como eu disse, vamos dizer, é o primeiro grande passo dessa transformação digital que nós queremos, né, estar nos próximos anos, e o relacionamento com o parceiro também, né, que é muito importante trabalhar com diversidade de parceiros, e é muito legal isso. Hoje nós temos 3 grandes operadores, e daqui mais um mês serão 5. Então, essa diversidade é muito enriquecedora para nós. Muito bom. Próximo. Temos contribuído também com a indústria no sentido de aprimorar os contratos de partilha de produção, com base no aprendizado em Libra. Vimos alguns pontos, isso não é exaustivo, mas alguns tópicos que nós contribuímos junto com a agência, junto com a indústria, no sentido de aprimorar o processo, o contrato de partilha de produção a partir da segunda rodada. Coisas como dar maior clareza ao processo de auditoria do custo em óleo, ou de atualização monetária dos gastos. Por exemplo, em Libra, os gastos não são atualizados, não há nenhuma remuneração, né, nenhuma atualização financeira. Então, é justo que os novos contratos possam pleitear, e de fato aconteceu, eles possam ter atualização monetária dos gastos incorridos. Próximo. Então, de novo, assim, eu diria que se eu pudesse resumir em uma palavra esses 5 anos de empresa, eu trabalho na empresa há 3 anos e meio, dos 5 anos eu estou aqui há 3 anos e meio, eu diria colaboração. Então, tem sido assim, esse ambiente colaborativo que nós temos vivido tem sido bastante enriquecedor para nós. A convivência com diversos operadores e sócios não operadores também tem sido uma experiência muito válida para nós. E nós temos visto muitas práticas que acabam nos inspirando a trabalhar melhor, né? ter uma gestão melhor. E, por fim, assim, eu deixo uma mensagem, próximo slide. Deixa a mensagem o seguinte: o sucesso do consórcio de cada um dos contratos, seja nas áreas de unitização, seja nos contratos de partilha de produção, é o nosso sucesso também. Quer dizer, nós na PPSA, toda a nossa equipe está aí nessa foto, ela trabalha para que cada um dos contratos que nós estamos envolvidos tenha sucesso. Obrigado. Eu devolvo a palavra para a nossa mestre de cerimônias, Maria Luísa. Então, vamos ao nosso primeiro painel. Para participar do debate, convido ao palco, por ordem alfabética, Disseu Amorelli, diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Fernando Borges, gerente executivo de Libra, da Petrobras. Herman Burmeister, vice-presidente de exploração e produção da Shell Brasil. Tongui Cosmal, diretor de desenvolvimento de negócios da Equinor. Podem tomar seus assentos. Nesse momento, eu vou convidar o moderador desse painel, que é o gerente executivo de contratos da Pré-Sal Petróleo, Jason Carneiro, a quem também convido a subir ao palco e iniciar o painel. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Obrigado, Luísa. Obrigado, Hércules, pela apresentação. Você gostaria de se juntar a nós, por favor? Obrigado a vocês pela presença. Eu gostaria de começar saudando
a presença de vocês, saudando a colaboração na linha que o Hércules mencionou. Saudar também os não operadores que aqui estão representados, mas que não puderam estar aqui conosco. Nós vamos buscar aqui contar a história do que foram esses 5 anos, aí, passando pelos grandes eventos da PPSA. E queria começar convidando cada um de vocês a compartilhar os pensamentos sobre a experiência com o pré-sal, a experiência com a PPSA nesses 5 anos. Gostaria de começar pelo Disseu. O diretor me fez a gentileza de chamá-lo pelo primeiro nome aqui do nosso debate. Por favor. Bom dia a todos. Secretário Márcio Félix, Ibsen, Zé Mauro, diretor Felipe, João Vicente, todos aqui, colegas aqui da mesa. Bom dia a todos. Só para quebrar um pouco o gelo, esse negócio do primeiro nome é um negócio interessante, porque quando nós entramos na ANP a primeira vez, o pessoal falou assim, olha, tem que usar o nome de guerra. Nunca tinha visto isso. Assim, a gente estava entrando no serviço público e tal, o pessoal falou, aí, se você for ver todo mundo da primeira turma da ANP, de 2005, todos são chamados pelo sobrenome, porque tinha que ter... na primeira turma houve essa questão de chamar pelo sobrenome, que era o nome de guerra, alguma coisa assim, lá na escola de fazer. Aí ficou essa coisa de chamar pelo primeiro nome, mas o primeiro nome pode chamar também, não tem problema não. Lá fora é que é mais difícil o pessoal conseguir falar, mas essa é a questão interessante aí da primeira turma da ANP. Se você for ver, todos serão chamados com o nome de guerra. Bom, eu anotei algumas coisas aqui interessantes, está falando de lições aprendidas, estou com o Hércules aqui, que a gente tem trabalhado muito, ainda trabalhando muito. Então, o próprio Olavo já tinha falado aqui sobre o primeiro contrato. Acho que o primeiro contrato, que foi aquele que teve a maior quantidade de discussões, e depois a gente vem aprimorando. O grande marco aí é aquela questão do operador, que possibilitou a entrada de mais 11 empresas nesses 14 blocos. Então, esse é um dado importante. E você tem hoje um pré-sal que produz em 85 poços uma média aproximada de 17 mil barris por dia, quer dizer, por poço, né? E com o recorde que a gente tem lá do Mero, que foi aquele de 58, enfim, que até alertou todo mundo, porque a gente não pode estar com um poço produzindo, pode trazer problema, enfim. Houve até um alerta a respeito disso, mas um alerta bom. Esse é o tipo do problema bom, né? Que nós queremos ter aqui no pré-sal. Temos a expectativa da 6ª rodada, de ter aquele bloco, aquele campo de Aran, né? Aran, isso, que também parece ser um campo gigante. Então, temos o resultado dessas lições que a gente está aprimorando. Como o Hércules falou, é uma empresa nova, então ela tem que estar trabalhando muito forte realmente na questão falando agora um pouco da PPSA, trabalhando um pouco na questão da padronização, enquanto em relação ao pré-sal, hoje ele já representa aí 1,4 milhões em produção, já é 50%, mais de 50% da produção hoje do Brasil. Eu acho que ele vai continuar tendo essa importância para o país. Então, o que eu deixaria aqui de mensagem na lição aprendida é o seguinte, que o resultado tem sido muito bom, o resultado pode ser muito melhor. Eu só acho que a gente tem que realmente ser rápido, porque o mundo está mudando, a gente precisa tirar essa riqueza e transformar esse recurso em riqueza para o país. Obrigado, Disseu. Fernando, por favor. Bom dia a todos presentes. Eu acho que a gente teve o privilégio de ser o primeiro consórcio a trabalhar dentro desse novo regime de partilha de produção. E não só o contrato de partilha de produção, mas a forma como o consórcio foi formado à época, os desafios que foram enfrentados. Se criou um novo tipo de consórcio em termos de colaboração entre essas empresas,
que pelo menos nós da Petrobras nunca tínhamos tido essa experiência de trazer para dentro das nossas instalações 22 profissionais das empresas parceiras e com um arcabouço de funcionamento do consórcio que traz uma participação muito mais efetiva dos sócios no dia a dia das operações, dos projetos, das decisões. E isso, né, esses sócios são a Shell, a Total, a CNPC, né, China National Petroleum Company, a CNOOC, a China National Offshore Oil Company, que nos ajudou a viver esse primeiro 5 anos desse contrato de partilha. Então, essa possibilidade de integração das habilidades, né, e experiências de cada um nesse tipo de contrato, né, ajudou muito a gente poder otimizar as operações, tomar as melhores decisões frente aos resultados do processo exploratório que a gente implantou de forma extremamente rápida. Esse contrato foi assinado em 2 de dezembro de 2013 e em agosto de 2014 a gente já estava perfurando o nosso primeiro poço exploratório. Dado os requisitos do contrato de partilha para as contratações, isso exigiu, num primeiro momento, contratações com escopo agregado, né, se pagar por metro perfurado, ou seja, para quem conhece, perfurar um poço de forma que vocês façam as várias contratações exige acima de 50 contratos, e a gente teve que comprimir isso para em torno de 5 contratos, né? Mas isso a gente deparou com uma série de dificuldades, entre elas, né, que são as referenciais de mercado exigido nas contratações, né, essa exigência do contrato de partilha. Outro aprendizado que já foi citado aqui pelas apresentações anteriores, esse aprendizado do processo de recuperação de custos, que no seu início foi uma análise extremamente minuciosa, né, mas propiciou uma sinergia entre a PPSA e o operador, a Petrobras, né, e hoje isso redundou numa melhoria desse processo para uma maneira mais simplificada, mais robusta, né, fornecendo a agilidade necessária que agora, frente a 14 contratos, frente ao incremento das operações, isso é mandatório. O fato da gente ter sido o primeiro contrato, né, dessa modalidade, né, a gente enfrentou as divergências de interpretação, né, com a gestora, a gente se deparou com algumas lacunas contratuais em que, né, propiciou todo esse aprendizado para que as minutas contratuais da segunda rodada, da terceira rodada fossem incrementadas, e para quem está no dia a dia das operações, essas pequenas modificações foram fundamentais a tornar o processo mais ágil. E, como eu comentei, em 8 meses a gente está perfurando um poço dentro de um novo contrato, é algo que a gente nunca tinha experienciado. Isso exige uma quantidade de decisões muito grande. A gente, só nessas, foi mencionada a questão dos ballots, a gente está aí, coisa de quase 200 ballots num ano, né, para a gente conseguir tocar as operações. Eu acho que um outro ponto, como um bom desafio que eu gosto de trazer, vou trazer esse exemplo para vocês, foi a contratação do nosso primeiro FPSO de grande porte, o Pramero 1, que hoje está em construção. Foram uns desafios tremendos, né, porque a gente tinha o cenário da alta exigência de conteúdo local. A gente foi para o mercado em agosto de 2015. Olha só, gente, a gente assinou em dezembro de 13, em agosto de 14 a gente iniciou a perfuração do primeiro poço exploratório. Em agosto de 15, a gente já estava indo para o mercado, para o primeiro projeto definitivo de desenvolvimento da produção. Isso dentro de todo esse arcabouço do CPP e da própria gestão do consórcio. Eu não vou cumprir o seu tempo. Eu acho que eu tenho uma experiência única aqui. Então, 2 anos, em agosto de 15, a gente foi para o mercado, com o requisito do contrato, da exigência de conteúdo local. Em agosto de 16, nós estávamos cancelando o bid por preço excessivo. O preço, com os requisitos de conteúdo local do contrato, que é na casa de quase
para o FPSO a casa de 65%, nós recebemos preço de quase 60% acima do orçamento das referências de mercado. Cancelamos o bid, demos início ao primeiro processo de waiver junto à ANP, onde a PPSA, os sócios, foram parceiros em buscar justificar e mostrar que aquilo era um entrave grande ao andamento dos nossos projetos. Fomos ao mercado com o conteúdo local em que nós tínhamos tido a experiência dos 8 FPSOs que hoje estão em produção no pré-sal, né, com um arcabouço de conteúdo local que a gente entendia factível. E fomos ao mercado. Em julho do ano que vem, de 2017, recebemos o waiver da ANP, posso estar com a imprecisão se foi abril ou julho, né? Mas conseguimos abrir a proposta de um orçamento que veio muito similar ao nosso orçamento, um preço bastante competitivo. Assinamos esse contrato em dezembro de 2017 e hoje o FPSO está em construção e, se tudo correr bem, vamos iniciar a produção em abril de 2021. Um FPSO de 180 mil barris. Eu acho que o que é importante disso tudo, né? O grau de dificuldade para se fazer o processo de waiver desse FPSO pela ANP foi referencial para se questionar o modelo. Foi um elemento muito forte em se buscar a alteração da exigência de conteúdo local para todos os contratos anteriores a 2013, de todas as rodadas. Então, os contratos da quinta rodada até a 13ª foram, como se diz, beneficiados por uma exigência mais razoável de conteúdo local. Foi um marco, acho que, na indústria do petróleo, né, esse processo. Eu colocaria, já quase fechando aqui, Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Fernando, acho que não é à toa, né, que todos os olhos se voltam para a Libra sempre que a gente precisa buscar uma lição, sempre que a gente precisa buscar o modo de fazer, né? A isonomia entre os assets é extremamente importante também para nós, no BPSA, e Libra teve esse papel de desbravar, né, todo esse terreno, aí por muito tempo, como o único asset que a PPSA era a gestora. Eu queria ouvir agora um pouquinho o Herman acerca dessa experiência aí dos 5 anos. A Shell também faz parte de Libra e está conosco aí desde o início. Não, muito obrigado. Bom dia a todos. Desculpa pelo meu portunhol, mas vou tentar fazer o melhor trabalho possível. Não, acho que a história... Vocês estão falando que o contrato de partilha é uma criança. Mas é uma criança bem velha já, né? Ouvindo aí o Fernando, o que a Petrobras e os parceiros, junto com a PPCA, a gente atingiu em Libra, eu acho que uma história de sucesso. Eu tive a oportunidade de chegar ao Brasil para gerenciar pela parte da Shell do projeto da Libra. Hoje eu tenho outras funções, mas Libra é um pouco meu filho, né? E é bom voltar no passado, no leilão, na época, o que a indústria achava de Libra. A indústria tinha muitas dúvidas na época, do que o projeto poderia ser, do modelo, e acho que a gente, junto com a Petrobras, com a PPCA, a gente demonstrou à indústria uma história de sucesso, uma história de colaboração, uma história do que quando a gente quer alguma coisa, a gente se alinha, trabalha juntos, o que pode ser entregado. Eu acho que a Fernanda falou bem dos desafios que o projeto teve, as coisas, os investimentos que foram feitos em um período muito curto de tempo. Eu sempre lembro a minha primeira, quando eles botaram com a ideia de comprar acho que o barco, o pioneiro de Libra, só com quantos poços furados? Meio poço, né? Então, você ir ao board da sua companhia para pedir aprovação para comprar um barco, um FPSO de 50 mil barris por dia, para fazer quê? Quantos poços você furaram? Não, são 1,5, 2 quase. Tem muitos dados? Não. Então, acho que a gente fez muitas coisas em muito pouco tempo e tudo isso não poderia ser feito sem
a liderança da Petrobras, a parceria, alinhamento. Eu acho que isso foi muito importante para a nossa companhia também, para a confiança de participar nos próximos leilões. Por quê? Porque a gente teve a experiência de trabalhar com a PPCA, a gente teve a experiência que um contrato de partilha, desculpa, como ele pode funcionar, e a importância de as lições aprendidas. Eu acho que foi muito bom aí ouvir o Hércules, o fato da humildade de todos nós, coisas têm que mudar. Nada é perfeito, o mundo muda, as coisas mudam, e os contratos também têm que mudar. Então, eu acho que experiência muito boa, um prazer. Fernando, sempre é bom ouvir vocês, trabalhar com a PPCA. Os 5 anos não foram fáceis, a gente brigou, mas brigou bem, brigou muito, muitas vezes, mas sempre não perdendo o norte, o objetivo e a estratégia, que era gerenciar o maior valor possível, não só para o país, mas também para os parceiros. Então, eu acho que vou compensar um pouco o tempo que ele pegou demais. Sempre acontece esse mesmo negócio, mas tudo bem. Então... Obrigado, Reman. Já no CPP2, a Shell assumiu a operação de 2 assets e também a Equinor se tornou operadora, Tanguy, e já perfurando um poço. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco disso conosco. Sim, bom dia. Vou tentar também em português, não com portinhol, mas com um sotaque francês. É um prazer de estar aqui com vocês. Ouvindo a experiência da Petrobras com Libra, é claro que Equinor vai beneficiar desta experiência, mas também temos de não esquecer que Equinor não é Petrobras e estamos a fazer as coisas um pouco diferentes. Eu acho que dos challenges hoje é de reconhecer que a diversidade traz também desafios. A colaboração com o PPSA não é de 5 anos, mesmo se às vezes se sente que já é 5 anos, a sentar com Jason 2, 3 vezes por semana. E só 11 meses que nós estamos juntos, a trabalhar juntos. Antes de resumir a nossa experiência dos últimos 11 meses, só 2, 3 palavras sobre Carcará. Equinor assumiu a operação de Carcará em 2 passos. O primeiro passo era em 2016, quando nós compramos a licença de Petrobras, a BM-S-8, onde é a parte sul de Carcará Center. E em 2017 ganhamos, através da segunda rodada, a parte norte de Carcará, junto com a Exxon e Galp. Em janeiro de 2018, nós assinamos o contrato de partilha. E dos desafios dos Carcará à frente de nós é a unitização deste campo. Mesmo se a PPSA tem 5 experiências, tem 18 contratos de unitização e negociação, acho que a unitização de Carcará vai ser completo diferente tamanho. É campo de 2 bilhões de reserva potencial e provavelmente compartilhar 50-50 ou 40-100, 50-50 que tem de ser negociado. Então, é realmente outro desafio que a PPSA enfrentou até agora. Então, sobre as lições dos últimos 11 meses, eu gostaria de listar 7, 8 pontos aqui. 10 dias depois da assinatura do contrato de PSA, do contrato de partilha, em fim de janeiro, a PPSA e as parceiras concordou com o orçamento do primeiro posto de exploração na parte norte, 10 dias depois, que mostra a rapidez que a ANP gosta de ver dentro da partilha. Em abril de 2018, a PPSA e a parceira também concordou com o plano de avaliação da descoberta conjunto. E foi apresentado à ANP, que aprovou isso também em junho. Este documento era, de facto, o primeiro documento que mostrou, que recordou o facto que a Carcará é uma jazida compartilhada. Logo depois, nós arrancamos discussões com o acordo de pré-unitização, acordo de individualização da produção. Este documento é um documento-chave. Nós assinamos este documento em agosto. É um documento que vai gerir a nossa relação até
2020, quando nós temos acordo de individualização da produção. É acordo que dá direção como os custos estão compartilhados entre a parte norte e a parte sul, como é o processo de contratação e, geralmente, como a jazida compartilhada é gerida. É realmente documento bastante importante para nós. Em setembro de 2019, a PPSA partilhada também aprovou o orçamento de 2019, em tempo para apresentar isso à ANP em outubro. Foi também uma período-chave. Como Jason já mencionou, nós conseguimos arrancar a nossa atividade de exploração na parte norte, 11 de setembro, menos de 10 meses desde a assinatura do PSA. Nós temos rig agora, o West Saturn, que está a perforar o primeiro posto de exploração. Acho que estamos quase um ano à frente dos outros operadores. Estamos muito orgulhosos sobre isso. Acho que todas estas realizações juntas só poderiam acontecer com três coisas para nós. É previsibilidade, transparência e colaboração, com palavras que já estão usadas. Um minuto. Transparência, só gostaria de dar um exemplo. Nós criamos comitê de técnica muito rapidamente depois da assinatura do contrato. E dentro deste comitê técnico, a PPSA faz parte da discussão toda. Não tem uma discussão para o investidor e depois temos uma outra discussão junto com o PPSA. Não temos tempo para fazer isso, mas também não queremos criar duas agendas. É importante, no contexto do modelo geológico, que vai ser a base da discussão que está à frente da nossa monetização, é muito importante que a construção deste modelo geológico está feita junto com o PPSA e os parceiros, que não tem nenhuma dúvida e que as parceiras tenham a mesma visão do que o projeto está a enfrentar. Finalmente, tem 30 segundos. Claro que as coisas podem ser melhoradas. Acho que a gente já mencionou o processo de aprovação dos contratos. Os balotes, não temos 200 balotes neste momento, acho que nós temos 45, mas já é um processo interessante até já, mas acho que tem a possibilidade, através da digitalização, através de colaboração, transparência, de agilizar este processo muito mais, porque à frente de nós temos grandes contratos de FPSO, de subsea, que tem de ser agilidade, mas a transparência e colaboração, acho que também vamos conseguir isso. Temos de conseguir, especialmente agora que a ANP quer de rapidez no nosso processo, para criar valor para todos. Mas são 11 meses, nós temos quase mais 30 anos para aproveitar, melhorar o processo. É um bom começo. Obrigado. Obrigado a você, Tanguy. Obrigado a todos pelos primeiros pensamentos. Eu queria lembrar a vocês na plateia que, por favor, havendo perguntas, que nos enviem as perguntas. As nossas colaboradoras estão a postos. O formulário para fazer as perguntas aos nossos participantes está dentro das pastas que vocês receberam ao chegar. Então, nós vamos passar a uma conversa. Eu queria começar por você, Fernando, sobre a atratividade do modelo. Eu lembro que logo após, né, a Petrobras e as empresas parceiras vencerem o leilão de Libra no final de 2013, perdão, já em 2014 nós verificamos uma queda acentuada no preço, né? Fala um pouco, compartilha conosco como é que foi esse susto dentro do consórcio e como é que vocês venceram essa aparente dificuldade. Alô? Foram realmente momentos bastante ansiosos, eu diria assim. A gente tem um dos nossos secundistas chineses que todo dia, antes de dormir, ele tinha o hábito de ver o preço do petróleo. E ele estava em declínio constante. Até que ele resolveu parar de ver porque estava não conseguindo dormir à noite mais. Como disse, a gente assinou o contrato com $109 o barril, e o barril chegou aí a $40. E concomitante a essa época, a gente estava desenvolvendo nosso trabalho exploratório,
que também nos trouxe surpresa no sentido de que toda aquela estrutura que a gente imaginava de homogênea não se revelou com o mesmo fluido, né? A área central tem um fluido diferente, a área sudeste tem outro fluido, né? Impactando todo um primeiro planejamento que a gente tinha de desenvolvimento da larga escala. E então, juntando toda essa preocupação dos sócios, foi que surgiu o nosso programa Libra 35 como uma âncora de sobrevivência para o projeto. E o Libra 35, na verdade, foi uma janela de oportunidade de participação de todos os membros do consórcio em trazer ideias de como otimizar o processo, de como otimizar os projetos, de como reduzir o CAPEX dos projetos, de como fazer que cada projeto produzisse mais, aumentasse o fator de recuperação. Então, ele é até um acrônio de tentar levar o fator de recuperação a 35%, tentar reduzir os custos em 35%. Né? E, com isso, né, a gente fizemos um processo participativo de trazer ideias de otimização. A gente teve uma primeira onda do projeto, com 35 projetos selecionados, iniciativas, que a gente vem acompanhando. Algumas delas trouxeram grande redução do custo de investimento. Fizemos uma segunda onda com mais 35 projetos. A gente já está na terceira onda de levantamento de ideias, selecionando, filtrando aquelas que tinham maior facilidade de implantação e maior impacto em termos de resultado, né? E hoje ele é uma rotina incorporada na nossa gestão. A gente está aí com o MER 1. Se a gente olha só o projeto MER 1, Point Forward, a gente conseguiu esse objetivo de ter aí um blend de equilíbrio abaixo dos 35, e MER 2 está na mesma linha. Então, se revelou como instrumento fundamental de colaboração entre nós, os sócios, no sentido de proporcionar essa maior abertura ao novo, essa maior facilidade em desapegar das soluções que você já tem implantando em outros campos. E por que não fazer aqui diferente, né? Por que não, né? 2 exemplos, 3 exemplos, bem rápido por conta do tempo, né? Na otimização do layout subsea, a gente pôde fazer loop entre 2 poços. Em vez de cada poço ser servido por uma linha de serviço e uma linha de produção ou injeção, né, a gente ajuntou 2 poços, uma linha só, fazendo um anel, um jumper entre os dois. Isso deu uma redução de mais de 300 milhões de dólares num projeto de desenvolvimento da produção. Uma outra otimização interessante, a gente é acostumado à pressão de separação nos nossos FPSOs de 25 bars, com a ajuda do sócio questionando a região alta, por que não eliminar um trem de compressão inteiro? É uma plataforma dessa que a gente volta a injetar o gás a 500 bar, 550 bar, a gente tem 3 estágios de compressão. Aumentando a pressão inicial para 65, a gente elimina um set de compressão. Foi outra coisa que a gente incorporou em MER 2, não deu tempo de fazer em MER 1, porque a gente fez MER 1 rápido demais, né? E um terceiro e último, por exemplo, a gente usa para tirar a umidade do gás as tais peneiras moleculares, que são módulos muito pesados, né? E por conta da exigência de 1% só de 1 ppm de umidade no gás, né, para não hidratar na planta de processo ou nos poços injetores, com o fato de ter o CO2, né, e estudos mostram que a janela de formação de hidrato no CO2 é muito mais alta, a gente pôde voltar a uma tecnologia do TEG, trietilenoglicol, muito mais leve, mais fácil, né, fruto de insights dos sócios também. Então, eu citei só 3, a gente tem vários exemplos dessas otimizações, então isso foi a reação nossa a esse cenário de preço baixo, otimizar os projetos. Você vê que, Disseu, há um esforço dos contratados, né, dos consórcios de partilha pela otimização de custos, mas a ANP também observa o cenário e vem fazendo as modificações no contrato para manter ou incrementar a atratividade do modelo. Você quer comentar? Bom, com relação às mudanças no contrato, isso aí é um processo evolutivo, é um processo, né? Você não para em um determinado momento, e eu acho que o que já fez, não só na questão da evolução do contrato, mas também em termos de lei, etc., que foi trabalhado pelo CNPE, pelo Ministério de Minas e Energia, trouxe esse resultado que hoje nós temos 11 empresas, 4 operadoras estrangeiras para explorar esse play que todos nós já sabemos que vai dar muita alegria ainda para o Brasil. Quanto a essa questão de estar monitorando, isso aí é o trabalho do regulador, realmente. A gente acompanha essa questão, embora a PPSA
não sei se o Arco vai querer falar um pouco mais da questão do custo, etc. Ela tem essa função de acompanhar muito mais próximo, mas a gente acompanha também como regulador até para ver se essa experiência pode ser aplicada em outros processos, esse processo de evolução, vamos dizer assim, de uma tecnologia nova para explorar especificamente o pré-sal, que tem toda uma característica, vamos dizer assim, desafiadora em termos de tecnologia, que eu acho que está sendo muito bem superada aí pela Petrobras e pelas empresas que estão operando. Mas, sim, a gente acompanha tudo isso, porque esse é não só o papel do regulador, mas também com a intenção de tentar buscar essa tecnologia e ver se isso aí pode ser ampliado ou trazer isso para conhecimento da agência e do país, vamos dizer assim. Tanto é assim, né, Hércules, que nesses 5 anos que nós vivemos, o shale oil também teve o seu momento, o México também chamou a atenção, mas o pré-sal continuou recebendo e continuou amealhando aí grandes investimentos das maiores empresas de petróleo do mundo, né? Isso tem a ver também, né, com o trabalho de todos aqui, mas também com aquela questão da simplicidade, da padronização, da transparência que você mencionou. É verdade. Eu, assim, como geólogo criado na área de exploração, assim, o pré-sal é de encher os olhos, né? Assim, a gente vê aí, a gente tem a oportunidade, vamos dizer assim, de poder conviver com esses contratos todos e, assim, o que já foi descoberto e o que tem para ser descoberto ainda é um negócio que a gente julga ser impressionante, né? São descobertas que são disruptivas em termos de mudar a vida de um consórcio ou de uma empresa, o que nos traz bastante ânimo, né? Ou seja, o pré-sal é um lugar de oportunidades, o Brasil é um lugar de oportunidades, muitas oportunidades ainda. E a gente acompanha o shale, né, o não convencional, principalmente nos Estados Unidos. Mas, assim, de novo, como o Fernando, o Herman falou, o Tanguy, assim, por conta desse esforço colaborativo das empresas, dos não operadores e do operador, quer dizer, estão se buscando mais e mais, estão se conseguindo buscar custos competitivos, né, de tal sorte a deixar o pré-sal, assim, bem posicionado no ranking mundial em termos de investimentos, eu acredito. Obrigado. Herman, eu queria fazer uma pergunta para você sobre essa experiência do Joint Project Team. Como foi para a Shell? A Shell tem uma presença no Brasil já de muitos anos, e aí com esses ativos de classe mundial, trabalhar junto com o operador e com os outros não operadores num time único dentro de Libra. Eu estava lembrando, ouvindo aí o Fernando, as negociações com a Petrobras no momento para desenhar o Joint Project Team. E acho que a gente tinha muitas dúvidas. Acho que a primeira vez que a Petrobras aceitou secondis de outras empresas dentro da empresa dela. Então, a gente, creio que todos nós temos muitas dúvidas como esse negócio vai funcionar. Mas eu acho que o Libra 35 é um exemplo ótimo do que o Joint Project Team alcançou. A gente estava... Tem coisas que você pode controlar e outras que não. O preço de óleo a gente não pode controlar. Mas nossa engenharia, nossos custos, novas ideias, só depende da gente. E acho que Libra 35 é o resultado dessa colaboração e desse trabalho em equipe do Joint Project Team. Uma história de sucesso, reduções, fazendo um projeto competitivo, ainda muito mais competitivo. Eu acho que aí, ouvindo o Hércules do pré-sal, isso é o que o pré-sal oferece, a oportunidade de desenvolver novas tecnologias, de jogar como o melhor brinquedo para engenheiros como nós. Tentar novas coisas e com uma ambição muito grande. Acho que um dos fatores mais importantes do Joint Project Team, do sucesso do Joint Project Team, foi a ambição. Ambição de que a gente pode atingir ainda muitas mais coisas. E acho que a humildade de todos os parceiros, onde
Nós engenheiros sempre nós temos muito orgulho que minha ideia é melhor que a tua, né? Mas eu acho que a diferença aí no consórcio foi humildade de que não importa de onde vem a ideia, o que importa é qual é a melhor ideia. E acho que esse foi o sucesso do Joint Project Team. Obrigado, Reman. Eu acho que o que fica é que é uma história de colaboração entre as empresas parceiras, com a PPSA, também com a ANP, para fazer com que um play que é de fato único, mas é muito recompensador, funcione, seja atrativo e continue amealhando investimentos aí para o Brasil. Nesse sentido, Tanguy, eu queria ouvir um pouco de você da importância do play pré-sal no portfólio da Equinor e do nível da visão, né, da Equinor sobre a presença da companhia no país. Sim, obrigado, Jason. Antes de comentar isso, gostaria de também reconhecer que estas boas ideias vêm da parceria da companhia petrolífera, da PPSA, mas também dos fornecedores, que não foi mencionado até agora. E você sabe, Jason, na PPSA concordo com uma estratégia de execução do projeto, com o envolvimento dos fornecedores muito mais cedo do que normalmente está feito no desenvolvimento. Normalmente, os engenheiros petrolíferos fazem desenho e depois pergunta aos fornecedores de delivery o projeto. Nós fazemos um pouco diferente, trazemos os fornecedores com parceria, muito antes que de decidir. Não vamos decidir sozinhos, vamos decidir junto com os nossos parceiros, os nossos fornecedores principais. E felizmente no Brasil temos todas as competências, thanks do projeto de Libra em particular. Sobre o Brasil e a importância do Brasil para a Equinor, a empresa reorganizou-se 6 meses atrás e agora o presidente da Equinor Brasil tem como chefe o CEO da empresa. Tem uma ligação direta entre o nosso presidente e o CEO da empresa. Ele está sentado também no conselho de administração da Equinor, o que mostra que os olhos do CEO da empresa, da Equinor Noruega, está bem perto do país. Temos neste momento um portfólio bem diversificado, com operador ou não operador, uma posição operador ou não operador. Temos Peregrino Camp, que está produzindo já 10 anos. Temos uma parceria bastante legal com Petrobras no campo de Roncador, um field maduro, onde nós esperamos de usar nova tecnologia para crescer a recuperação do óleo. E temos um portfólio de exploração no pré-sal, Santos, mas também Campos. O objetivo da empresa é de produzir daqui a 10, 15 anos 500 milhões de barris, até 1.000 milhões de barris cada dia, a partir do Brasil. Para uma empresa que está a fazer 2 milhões de barris hoje, você pode representar uma grande fatia da produção futura da empresa. E o plano, neste momento, é de investir até 15 bilhões de dólares daqui a 2030. Uma grande parte dos investimentos da empresa Equinor vai ser feita aqui no país. Obrigado, Tanguy. O nosso tempo está quase esgotando. Eu vou pedir licença, vou tomar essas palavras suas como suas palavras finais aqui. Tanguy, queria ouvir de vocês, muito rapidamente, 30 segundos talvez, os pensamentos finais sobre esses 5 anos que se completam e as lições, talvez a principal lição para cada um dessa criança, né? Como o Hércules falou, dessa curta vida, mas importante vida do pré-sal no Brasil. Começando por você, Reman. Obrigado. Não, acho que eu concordo com quase tudo que foi dito pelos meus colegas. Eu acho que uma coisa que é importante, a gente está muito orgulhosa do que a gente atingiu com a PPCA, os parceiros até aqui, mas é sempre importante que o que te trouxe até aqui não significa que te vai levar até lá. E como todos, é um relacionamento, o passado não é necessariamente
a receita do futuro. Então, acho que a gente sempre tem que investir no relacionamento dia a dia, manter a confiança, previsibilidade, bom planejamento, alinhamento da estratégia. E acho que para o sucesso do passado se repetir no futuro, esse investimento tem que continuar dia a dia. Então, acho que se a gente faz isso, daqui a 5 anos a gente vai seguramente estar falando a mesma coisa que a gente está falando hoje. Obrigado, irmã. Fernando? Bom, eu fiquei muito feliz da último slide que o Hércules apresentou, da visão para a PPCA. É sempre importante lembrar que a PPCA tem 50% dos votos em qualquer decisão do consórcio. Então, é fundamental, né, esse espírito de colaboração, de eficiência, eficácia, né, de simplificação e melhoria contínua, porque ela é um parceiro na decisão, né, e se a coisa não está muito bem costurada, ou se a gente não tem essa visão de evolução constante, ela retarda o processo decisório, retarda a gente produzir óleo, dificulta a gente obter a máxima recuperação da jazida. O papel da PPCA dentro do arcabouço do contrato de partilha de produção é fundamental, né, ter esse espírito de melhoria contínua, e fico feliz do planejamento estratégico, de como está orientada a gestão, que mira e entende, está consciente desse papel. Muito obrigado. Obrigado a você, Fernando. E o seu? Bom, eu acho que esses 5 anos sedimentou ou planificou a base para o futuro. Então, a gente está falando aqui das lições aprendidas, essas lições serviram para que a gente tivesse a base para olhar para frente e extrair mais desse potencial que a gente tem. Então, a mensagem que eu deixaria aqui, agora estamos na hora de acelerar, né? Tá bom. Obrigado, senhor. Hércules. Bom, desculpe, você quer comentar alguma coisa, Tanguy? Não? Falou demais. Eu me enganei. Por favor. Então, assim, para fechar, sim, falando menos da PPCA, mas do espectro maior, que continue a realização dos leilões, que tenham continuidade, né? Que a segurança jurídica continue a prevalecer, né? Que o investidor precisa. O Brasil precisa muito de investimento, inclusive na área de petróleo. Nós estamos muito ansiosos, voltando para a PPCA rapidinho, para começar a trabalhar com a Exxon e com a BP também como operadores, que nós temos certeza que temos muito a aprender também com esses 2 novos operadores, como temos aprendido, né? Com Shell, com a Equinor e com a Petrobras. E lembrar o seguinte, petróleo lá embaixo não vale nada, ele vale aqui em cima. Então vamos trabalhar para produzir mais petróleo no Brasil, gerar emprego, renda e bem-estar para a nação. Obrigado. Obrigado a você. Quero agradecer novamente a participação de vocês todos aqui no nosso evento, nesse debate em particular, foi muito, muito enriquecedora. Obrigado. E agradecer à plateia, agradecer a vocês mais uma vez pela presença, e assim a gente se despede até o evento dos 10 anos.